Bomba no Supremo Tribunal Federal. Você não vai acreditar no que o ministro Luiz Roberto Barroso acabou de admitir. O mesmo Barroso que em 2018 ajudou a manter Lula preso, agora reconhece que votou contra o presidente com dor no coração. E mais, ele detonou a Lava Jato e escancarou que aquilo foi política, uma verdadeira obsessão contra o Lula. Isso vindo de dentro do STF. E olha que não estamos falando de qualquer pessoa. Estamos falando do presidente do Supremo Tribunal Federal, que agora está deixando o cargo e decidiu abrir o jogo nessa entrevista. Ele reconheceu que Lula foi alvo de perseguição, elogiou o presidente e expôs os bastidores daquela armação que dividiu o Brasil e entregou o poder nas mãos de Bolsonaro. Ou seja, até quem votou contra o Lula já admite. A Lava Jato foi uma farsa política, feita para destruir um projeto de país e impedir Lula de concorrer. Mas a verdade sempre aparece. O que o Barroso disse muda totalmente a narrativa que a direita tentou empurrar durante anos. E agora, eu quero que vocês prestem atenção no que ele fala, porque isso desmonta de vez o discurso de todos os bolsonaristas. Se até o presidente do Supremo Tribunal Federal reconhece que Lula foi vítima de obsessão política, não tem mais desculpa. Agora vamos ouvir juntos o que o Barroso disse. Eu vou te dizer assim, o presidente Lula, primeiro ele é uma pessoa muito agradável e muito carismática. Eu vou te dar um exemplo na minha vida pessoal. Logo depois que ele se elegeu, ele veio na minha casa antes de tomar posse. Ele fez uma visita e conversamos. Foi uma ótima conversa e lá estava, minha mulher era viva ainda, e lá estava a minha sogra, que não tinha simpatia pessoal por ele. Ela é estrangeira, a minha sogra é holandesa, não entende muito bem do mundo e não tinha simpatia pelo presidente Lula. Ficou 10 minutos com ele e ao final desses 10 minutos ele arrumou uma fã apaixonada. O presidente tem uma capacidade de convencimento que eu acho que advém da autenticidade dele. Então, eu posso ter, eventualmente, divergências de política internacional. Eu posso ter alguma divergência de política econômica. Mas eu tenho admiração e apreço pelo presidente. Em 2018, o senhor deu um voto que levou o presidente Lula à prisão. O senhor se arrepende daquele voto? Absolutamente. O meu voto não teve nada a ver com o presidente Lula. A vida de um juiz que procura exercer o seu ofício com integridade e sem partidarismo exige decisões que são pessoalmente difíceis. E a minha decisão era, vamos supor que eu tivesse votado no presidente Lula, vamos supor que eu gostasse do presidente Lula. Mas eu sou um juiz. Eu devo mudar a jurisprudência porque eu quero bem ao réu? Ou o meu papel é aplicar a jurisprudência? E note-se bem que aquele era um momento em que não havia as suspeições que depois vieram a ser levantadas sobre a Lava Jato. E, portanto, eu apliquei ao presidente Lula, com dor no coração, a jurisprudência que eu tinha ajudado a criar. E achei que esse era um dever de integridade que eu tinha com a minha função. E, portanto, não foi um sentimento pessoal, foi o cumprimento de um dever. Entendi. Acho que eu nunca tinha explicado isso. Bom, explicou agora. O senhor hoje vê com outros olhos, já que o senhor falou de suspeições da Lava Jato, o senhor fez uma reavaliação histórica? Olhando a Lava Jato hoje, nos seus acertos e desacertos, que eu posso listar com você, eu identifico que havia uma certa obsessão pelo ex-presidente Lula e que se manifestou em erros muito claros. Ali eu acho que se revelaram tanto uma certa obsessão pelo presidente quanto uma certa politização da operação em geral. Então, a minha visão hoje da operação, Mônica, é que ela ajudou a revelar um país feio e desonesto na maneira de se fazer política e de se fazer negócios. Claramente.
havia isso. E, portanto, não há como negar que houve corrupção e que ela teve a virtude de revelar isso e de enfrentar isso. Mas acho que em algum momento ela se perdeu nos excessos e terminou se politizando. Portanto, eu acho que ela, até um determinado momento, cumpriu um bom papel e, a partir de um certo momento, ela se desencontrou. A gente, na vida, está sempre se equilibrando. Viver é andar numa corda bamba. A gente, às vezes, inclina um pouco para um lado, inclina um pouco para o outro, está sempre sujeito a errar. Todo mundo é assim. Às vezes, no entanto, as coisas vão indo tão bem para o equilibrista que a plateia começa a achar que ele está voando. E a vida é feita dessas ilusões. Mas o equilibrista, ele tem que saber que ele está se equilibrando. Porque se ele passar a acreditar que ele está voando, ele vai cair. E na vida real não tem rede. E eu acho que um pouco o que aconteceu ali é que, a partir de um determinado momento de grande sucesso da operação, eles acharam que estavam voando. Eu nunca... Vocês conversaram sobre o seu voto? Vocês conversaram sobre... Não. Ele nunca falou Nunca nada? conversamos sobre esse assunto. Eu acho que o presidente é um homem que já esteve tempo suficiente no sereno para entender qual é o papel de um juiz que cumpre o seu dever de aplicar também a ele o que havia aplicado a outras pessoas. Eu sempre tive a esperança, pelo menos, de que o presidente assim entendesse. Mas eu nunca me senti na necessidade de explicar por que eu cumpri honestamente o meu dever.